Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá! Claro que pode! Pode Cá! Claro que pode, ainda mais com o Pedro Zol! Direto de Palmeira do Oeste! Para o De Palmeira do Oeste para o mundo, não é? Filho da Rose, dos Pedro pai. Eles não podem ver, senão eles vão ficar... Não, eles vão ficar tão orgulhosos. Irmão do Breno, palmas pro Pedro Zol. Quem não gosta do Pedro Zonta? Não existe essa pessoa. Boa, gente, Mas, não é. Se você não conhece Pedro Zonta, agora ele vai dizer quem é Pedro Zonta, além de ser o esposo da Liz. Bom, tem várias respostas pra essa pergunta, Sem né? chorar. Eu não posso, vou me conter. Meu nome é Pedro Zonta, sou professor de História, já há 10 anos, formado pela Unesp de Franca, mestre em História do Brasil e fui convidado para conversar com vocês hoje. Por quê? Além disso tudo, que pra mim é menos importante, sou muito amigo de vocês. O Pedro é um grande presente nas nossas vidas. Eu sinto muita falta do Pedro, porque olhar pra cima igual o Neto. De Todas as manhãs. De tê-lo ali no nosso dia a dia, todas né? as manhãs As Face cantando Arts. a minha música do Silvio Santos, lá. Hey! Mas em vários outros sentidos. Entendedores entenderão, né? Mas é isso, gente. Hoje nós vamos conversar sobre um livro não tão fácil de ser lido. Nada fácil. Mas depois que nós convidamos o Pedro, nós faremos em duas partes, tá bom? Uma parte, depois você, semana que vem, assistirá a segunda parte. Pode ser? Pra ficar mais fácil, pra ficar mais leve, pra você fazer mais as suas anotações. Porque eu acho que o mais legal desse livro, ele tem várias informações importantíssimas pro seu repertório. Então, gente, hoje é episódio pra catar o caderninho de repertório e anotar tudo. Nada de colocar o vídeo na velocidade 2. Porque não dá. E outra coisa, é um livro complexo, é um livro fácil de ler, não é fácil de ler, mas é um livro complexo, ele tem muitas informações, né? A Nízia, uma amiga minha, eu postei esse livro, a Nádia, um beijo. A Nádia escreveu assim: nossa, mas Nízia Floresta é o nome de uma cidade no Rio Grande do Norte. É mesmo. É legal. E teve a mudança do nome para homenagear esta escritora lá no Rio Grande do Norte. Mas é um livro que vai ajudá-lo muito, né, no repertório e também a refletir sobre o papel da mulher, que será que mudou tanto do século XIX até hoje? Será que esse empoderamento... a Nízia, ela lutou muito por isso, né? Ela quis muito isso, ela era uma mulher à frente do tempo dela. Mas será que mudou tanto? O tanto que mudou? Então é muito legal. Isso aqui é uma visão dela, né? Opúsculo, só pra gente começar o Uma visão do início do século XIX, né? É importante a gente tentar se transportar para esse contexto para conseguir seguir a linha de raciocínio dela. E outra coisa que eu acho também muito importante, Opúsculo. Você vai ver, você não vai ler, por exemplo, pegar esse livro para ler, é um romance, tem começo, meio e fim. Não tem. É ficção, não é? Hoje que eles gostam de ler, aqueles negócios lá de seres que não... enfim. De magia lá. Meu marido adora essas coisas. Qual que ele gosta? Ele gosta do Senhor dos Anéis. Nossa, Senhor dos Anéis. Ele sabe até a fala, né? Sabe? Se for o filme, então, ele assiste inteiro. O quê? 10 vezes. E Rambo, então. Mas não é verdade. Mas, gente, esse opúsculo humanitário, ele esconde, viu, gente? Ele tá escondido ali. Opúsculos são pequenos textos, né, que ela escrevia. E eu achei tão bonito esse valor de humanitário. É pra trazer luz, pra trazer mais força pra essa mulher da época, né? Ela acreditava estar prestando um serviço à humanidade, né? Fazer a gente pensar sobre tudo isso. Sobre o valor da mulher na época. Então você não vai encontrar uma narrativa. Eu acho muito legal você assistir a esse pod, curtir, compartilhar, mandar pros seus amigos. Se inscreva no canal antes de ler a obra. Sim. Eu acho isso muito importante, porque você vai ler com outra visão. Exatamente. Na verdade, que aí a gente já vai pro livro sabendo que tem que entender, né? Já vai guiado já, difícil. né? Eu também acho, porque se você pega um livro e vai no escuro, você fala assim, pra onde eu olho? Que tipo de informação eu tô buscando aqui dentro dessa narrativa? Não é uma narrativa, né? Não é uma dentro narrativa. deste livro. E quando você já vai ter assistido aos 2 episódios, eu acho que o seu entendimento acerca da obra vai ficar assim, mais abre. claro. E sobre
sobre o livro, assim, eu tenho só esse, mas as meninas, elas têm essa outra, que é bem mais fácil a leitura. Sim, É mais gente. trabalhosa a leitura. Essa edição aqui da Companhia das Letras, ela tem muito mais notas de rodapé, muito mais notas explicativas, então fica bem mais tranquilo de entender. Em que sentido? Porque ela faz muitas citações, muitas referências. Então ela vai citar grandes nomes que para quem não é entendedor da área, eu já ouvi falar, mas que relação tem a ver com o que ela tá colocando? Então as notas vêm para dar essa clareza aí durante a Isso aí. leitura. Então vamos lá, ó. Antes, são 62 opúsculos, são 62 pequenos textos, mas leia sabendo que não é uma narrativa. Cada uma ela trata de uma coisa e é isso que nós vamos tentar esclarecer pra você, tá bom? Então bora lá, gente. Quem foi Nízia Floresta? Quem Vai, começa? Não, eu já começo achando um absurdo que mesmo ela sendo filha, né, de uma família de importância ali, de relevância, ela se casou aos 13 anos de idade. Mas isso me doeu tanto. Porque 13 E eu anos é uma saber que na menina. época era normal, né? Menina, É. normal. E curioso é o que Triste. acontece na sequência, né? Curioso é o que acontece na sequência do casamento. Ela nasce em 1810, morre em 1885. Ela é do Rio Grande do Norte, então sim, como comentaram nos stories, existe uma cidade com esse nome e é em homenagem à autora. O nome de batismo é Dionísia Gonçalves Pinto. E aí, Nízia Floresta Brasileira Augusta era o pseudônimo. Eu ia falar nome artístico. Tá moderno Nízia, demais. Né? Nízia por uma abreviação de Dionísia. Floresta, por causa do nome do sítio onde ela nasceu. Brasileira, por essa exaltação à terra natal. E Augusta, em homenagem ao marido, que ela vai se casar pela segunda vez. Né? Porque ela se casa a primeira, como a Nath disse, aos 13 anos. Desmancha o casamento em meses, volta a morar com os pais. Então, isso pra época, nossa. Quem diria que um casamento com 13 anos não ia dar certo, né? Pois é, né? Poxa, que não ia durar tanto assim. Que coisa. E depois, né, ela se casa com um estudante de direito, de mesmo nome do primeiro marido, por sinal. Exato. Manuel, aí o Aí segundo não nome erra, era não. Ao Augusto. invés de ficar falando amor, já não erra. É isso aí. Então vamos lá, gente. Essa é a Nízia. E vamos para... Quando a gente vê, ela pode ser encaixada em alguma escola literária? Então, por data, Algum a gente período? tá vendo o romantismo acontecer, né? Que é essa primeira metade do século XIX. Isso, só que, por não ser ficção, a gente não vê características da escola literária romantismo. Exato. Então, não vamos encaixar, vão ser textos informativos, textos jornalísticos e tudo mais. O que a gente pode traçar um paralelo é com o que o romantismo propunha, né? Então, a primeira fase do romantismo é essa exaltação da pátria. Então, ela tem muito disso, ela vai falar das raízes, ela tem essa coisa de que o progresso da pátria vem com o ensino da mulher, então as coisas estão relacionadas. Educação. E porque ela fala do indígena, né? Sim, Assim respeito como da o mulher romantismo. indígena. A questão da abolição da escravidão também tá lá no final Na terceira do fase romantismo. do romantismo. Então tá ali. É uma coisa interessante, que é óbvio, né? Própria do romantismo, mas é própria do Segundo Reinado, que é o tempo que ela escreve, já antecipando um pouco. Anoto. Mas quando a gente olha pro Segundo Reinado, o Segundo Reinado é uma época de formação da identidade nacional brasileira. E a gente sempre diz, para essa formação da identidade brasileira, usa-se o romantismo, né? Dom Pedro II patrocina, seja através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, seja através da Academia Imperial de Belas Artes, seja através de concursos que o próprio imperador patrocina, essa ideia de o que é o Brasil, da onde o Brasil vem, como o Brasil se forma. E é interessante ela ser, ao mesmo tempo, alguém que escreve nesse período e alguém que traz isso pra imagem dela, né? Quando assume o nome de brasileira, né? Sim, É meio que essa onda do século XIX de afirmação, de busca, o que é o Brasil. Isso é muito importante no Segundo Reinado, de verdade. Muito É, legal muito legal. fazer essa. Eu gosto disso. De fazer essa associação. Olha, porque literatura é ficção, mas é como a gente sempre fala, é uma ficção baseada em realidade. Sim, É um sim. registro, É um né? registro de uma época. E fazendo essa
ligação com o período político, né, histórico da época, é sensacional. Sim, eu adoro posso falar uma isso. coisa? Na minha visão, assim, eu acho que não existe literatura sem história, Sim. né? A Não. literatura, É, ela, vai eu não- ela reflete o que a gente vive no exato momento, Sim. né? Sim. Não existe Sim. literatura sem... Igual quando os alunos falam assim, desculpa, Imagina. quando vocês começam a aula de literatura, olha, aconteceu no período tal. Gente, o tanto que isso é rico na hora que você vai interpretar um texto. Quanto que é rico, eu falo pros alunos, pega a prova de Enem, lê nota de rodapé. Tem que ler. Mas da Tem que prova ler. de história, da prova de geografia, da prova de biologia, Sim. sabe? De tudo, é muito importante. E é uma fonte muito importante quando vai se ler, quando vai se fazer história. Então, o que a literatura de um período falou sobre esse período? Porque a literatura, ela permite que a gente tenha um entendimento de como é o tempo, que é diferente do entendimento do historiador, né? O historiador, ele vai muito na fonte, ele não fala sobre como é viver naquela época. E a literatura traz isso, né? que legal, gente! Nesse caso, e aí eu quero dizer que eu li, pra mim, quando eu lia, parecia muito uma fonte histórica, sabe? Porque é exatamente isso que ela se propõe, né? Nessa ideia de opúsculo, né? Talvez seja por isso a minha grande dificuldade em ler, porque eu não estava lendo uma ficção. Porque meus olhos estão treinados como professora de literatura. Eu estava lendo um documento, vamos dizer assim, histórico. A minha dificuldade foi essa. É bem isso, é bem isso. Eu fiquei procurando, cadê a parte divertida? Todo o tempo. Então, assim, a primeira coisa, não é uma Não apareceu aqui. Não é uma leitura fácil nem agradável, assim. Por isso que eu acho que o contexto acaba sendo tão importante pra conseguir acessar um pouco mais. Porque ele é muito fechado nele mesmo, assim, né? Ele é muito difícil de alcançar, né? Gente, e esse vocês livro, gente, como desculpa. professoras, não vamos colocar na prova dos meninos, não. Ai, não, a gente pulou essa. Vai. Não vai ter. A gente falou até nos stories, é um livro pra gente estudar. Então, até a gente estava comentando antes de começar, ela cita alguns conhecimentos que pra ela estavam ali super no dia a dia. Aí ela cita, fulano de tal. Só que se você não sabe quem foi o fulano de tal, aquela informação não agrega nada na sua vida, entendeu? Então é um E você trem não que tem consegue encaixar, né? Você não consegue fazer. Por que ela citou tal pessoa aqui dentro desse texto? por Você isso- não consegue fazer relação. Por isso que o texto com muitas notas é bom. Porque ajuda a dar uma ideia melhor do que ela tá falando. Porque ela só joga as informações. joga. Ela é muito erudita, mas ela só joga essas informações e a gente que tá lendo, se vira. Né? E é muito exato. difícil. Mesmo com as notas, às vezes eu falo assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso aqui. Mesmo Eu com as com notas nota, eu não tive dificuldade. Várias por isso notas, eu também falo, que pelo assim- amor de Deus, o que é isso, Senhor? É por isso também que esse livro pode estar na lista. Porque ele é uma É isso que eu ia fonte de perguntar. conhecimento, É isso que eu ia perguntar, né? por que será que colocaram esse livro na lista? É pela fonte de conhecimento e também pra gente ter uma leitura crítica. Porque às vezes uma leitura de um romance, lembrando que romance não é história de amor, né? Uma leitura ficcional, a gente vai lendo e vai na imaginação e vai na diversão. Aqui a gente é jogado pra um negócio mais objetivo que faz a gente ter uma visão crítica. E crítica também não é só falar mal, né? Mas no sentido de construir um pensamento. Pensamento acerca, né? Eu, a cada capítulo, pra mim, era um estudo. Uhum. Não Não é? é um livro pra você ler assim. É um livro pra você ler com um caderninho do lado. Eu não conseguia, tipo não assim, traz engajar. alegria, né? Vou ler traz um alegria, livro, não ler traz três. alegria. Não, Ai, que não deu. gostoso que dessa E é um parte. livro pra você ler Não assim. consigo deixar. Não, eu quero consegue deixar o quanto deixar. antes. E sabe uma coisa também que eu vejo? Assim, não sei, né? Esse opúsculo, os opúsculos dela, o 62 é a visão dela. E é uma totalmente visão pessoal, também. É uma visão dela. Não tem. É assim como eu vejo. Não sei Sim. se vocês viram assim, mas é a visão dela. Em algumas situações você fala, não. Olha, ela, por mais que ela tinha também aquela coisinha de conservadora, né? Eu acho que isso que é interessante como obra, assim. Porque a gente sempre vai... Quando a gente vai pensar em movimentos sociais, quando a gente vai olhar para como os movimentos sociais pensam, a gente sempre vai pensar esses movimentos sociais com filtro, que é o filtro do tempo presente. Então a gente pensa como essas coisas se articulam hoje. E ela faz uma articulação que é completamente diferente no passado. Completamente diferente. Por quê? Ela é uma mulher que tá falando das necessidades de transformação, principalmente acerca da educação. Tem que existir uma educação para a mulher. Aí na nossa cabeça já vem automaticamente assim. Ela é uma feminista. Só que ela não se identifica em nenhum momento com essa visão.
E ao mesmo tempo em que ela é, obviamente, né, nesse sentido, uma feminista, porque defende o interesse das mulheres, ela é bastante conservadora, porque ela também é católica. E para ela isso é um valor em si, porque ela é uma mulher do século XIX, né? Então, são coisas que, às vezes, uma pessoa no tempo presente, se ela fosse olhar, ela fala assim, isso é oposto uma coisa da outra. E essas coisas não são opostas no século XIX. Não é oposto na maneira dela pensar, gente, tá né? vendo o que eu amo Pedro? É isso mesmo. Né? É assim, nisso. porque toda hora a gente quer encaixar, a gente quer, meu amor, o que tá faltando você falar é sobre sociedade patriarcal, o que tá faltando você falar é criticar o papel que se atribui na religião à mulher. Mas ela não faz isso, porque não é do tempo dela. Isso é uma coisa que vai acontecer depois. Né? A obra é de 1853. Isso. Nunca isso ia acontecer em 1853, né? Porque é um mundo muito religioso, é um mundo muito fechado, é um mundo em que não se pensa a mulher como alguém que está além do lar, né? A mulher, no máximo, está em casa e ela vai ser pública dentro de casa. Então, quando a minha casa... Ela é uma senhora, né? Uma mulher da elite. Quando a casa dela vai dar festa, ela vai estar nessa festa. E a função dela é entreter, tocando piano, recitando poesia, cantando. Mas essa é a função dela. A função dela não é trabalhar fora. É isso que eu percebi. Ela defende o direito à educação, mas só para dar uma base melhor para a mulher, não uma autonomia para ela sair de casa trabalhar fora. Porque não para ela existe. ser uma melhor mãe, Porque na época uma não tinha melhor. isso. Não existe. Se a gente vai pensar, e aí mesmo, né, ela tem muito uma coisa de citar o mundo, né? Então ela gosta de citar a Alemanha, gosta de citar a Inglaterra, citar a França, os Estados Unidos. Mesmo no mundo, em 1850 isso não acontece. A gente fala, né, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Pós Segunda Revolução Industrial. Então, pós 1850, é o que cria o espaço para a mulher, de fato, fazer parte da vida além da casa. E a gente tá num contexto em que isso não aconteceu ainda, entende? Então, mesmo na Inglaterra, que vai ter um movimento sufragista super forte, que é das mulheres pedindo voto, é final do século XIX. E aí Pra a gente chegar tá pensando, aqui no Brasil, demora mais um tempo então, assim, ainda. Lá na Inglaterra, se eu não me engano, o direito ao voto feminino vai começar no 1910, por aí. No Brasil, isso só vai chegar em 1940, entende? Então, pensando assim, que o Brasil até foi rápido em comparação com os outros países. Imagina o que é o Brasil do Segundo Reinado, né? Ainda mais uma província, né? Ela não fala a partir do Rio de Janeiro, fala a partir do Rio Grande do Norte, que não é o centro. Então é um lugar afastado de um lugar afastado dentro da ordem, assim. Exato, é né? o mais conservador possível. Extremamente E é mais uma Pedro. contradição, né? Porque ela era extremamente viajada. O marido dela morre quando ele tinha 25 anos, ela também ali nessa faixa etária, então ela vai viver sempre sozinha. Então, uma mulher que tinha o seu dinheiro, viajava pra caramba, vivia pela Europa, morava um pouco em Paris, um pouco no Brasil. Foi e voltou várias vezes, né? E aí você pensa, nossa, que diferente, né? Que independente que ela era. Ela vai defender isso? Não. 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 É outra visão. É outra visão. Ô Pedro, e aqui eu tenho que perguntar pra você esse relato do contexto histórico. Você já falou super, mas o que eu queria também perguntar, assim, a mulher no Brasil em 1853, quando eu falo assim, ela tinha que ficar em casa, ela tem que trabalhar, ela tem que servir seu marido, né, ela tem que ser... E em relação à estética também, isso no Brasil pegava ou não? Assim, também existe uma certa imposição. E existia uma imposição? Se espera algumas coisas, né? E aí, assim, o que é a minha fonte principal é muito mais a literatura, né? Se a gente vai lá ao Memórias Póstumas, o que a Marcela é? Bela, porém coxa, não é? Porque coxa se bonita, porque bonita se coxa. Eugênia. E aí, veja, então há algumas coisas que se espera. Se espera que a mulher tenha a cintura fina, porque é a moda, a bunda grande, porque se espera que ela seja boa mãe, né? Boa mãe. Então a ideia de que as ancas largas, vão gerar uma prole, então ela vai ter mais facilidade de se livrar. E os seios fartos também, porque ela tem que amamentar as crianças. Mas vale dizer que entre as senhoras, então a gente tá no 1850, precede o fim da escravidão, geralmente tem a ama de leite, né? Então a mãe produz os filhos, quem vai nutrir as crianças é uma escravizada. E ela é contra, gente. E aí que tá. Ela é a favor da abolição
mostra já isso é um grande progressismo dela e que já existe no Brasil nesse momento. Existe uma ala que é uma ala abolicionista, que discute bastante. Tem publicações no Brasil, já ali no 1850, no finalzinho, de romances contra a escravidão. Então, ela é uma progressista nesse sentido, de contra a escravidão, de dizer, inclusive, que a mulher indígena também deve ter, né? Ela até faz essa... Não é que ela defende uma educação indígena e é escravizada. Mas ela diz que elas têm direito. Mas ela põe assim, ó, se eu não tenho isso... quiçá a aborígene, que é essa que vem de fora, ou a nativa, né? Então, que é uma situação ainda pior. E olha que a gente tá olhando isso a partir de uma mulher que é muito das elites, né? Então, existe sim um padrão de beleza, existe uma ideia do século XIX Entendi. que é implicada, assim. Ó, e uma coisa assim, ó, a temática do livro, todo mundo sabe aqui, até você que não leu ainda, que é a educação feminina, mas vai ler depois, vai sentir tanta vontade de ler esse livro. Tinha uma certa ironia na sua voz. Espera a pessoa ler a primeira página. Força, gente, são força. 62 opus, você vai gastar ler um por dia, 62 dias. 62 dias, de dor e sofrimento. Mas, ó, só que a autora, ela mantém uma relação entre educação e religião. Será que ela mistura? Ela acha que a educação e religião é a mesma coisa? Ela não diferencia, ó, educação é uma coisa, religião é outra. Como que está ligado também ao contexto da época. Porque você já disse aqui, né? Defender a educação feminina não é ser oposto à religião, né? Estavam ali meio que intrínsecas, assim. Porque no Brasil, e aí isso tem a ver um pouco com o passado do Brasil, né? O passado colonial, instrução e religião caminhavam juntos. Então, antes da vinda de Dom João VI, antes de 1808, né? Então, do período colonial, o que a gente tem é uma educação brasileira que está na mão da Igreja Católica. Então, quem ensina as primeiras letras são os jesuítas e as ordens. Então, os jesuítas são uma das ordens, mas tem várias outras ordens que vêm ao Brasil que cumprem esse papel de educação. Então, geralmente, uma mulher instruída vai ser instruída por freiras, por noviças, por mulheres que estão associadas dentro da igreja. Na época do Segundo Reinado, na época da independência do Brasil do Segundo Reinado, há na Constituição uma certa preocupação assim, tem que ser criada educação no Brasil. Só que uma coisa está escrito na Constituição, outra coisa é a prática. Então, o Segundo Reinado, o primeiro reinado, o Segundo Reinado, e mesmo o período regencial, fazem muito porcamente essa coisa da instrução pública. Então, se divide a educação, tem ensino primário, secundário e ensino superior. O ensino primário é meio que as primeiras letras, e aí isso vai ser feito muitas vezes pelas ordens religiosas, pelas comunidades, então se formam as pessoas. O ensino secundário, ele não tem efeito, não se estabelece para que serve o ensino secundário no Brasil. Geralmente se entendia que o ensino secundário servia para as pessoas chegarem ao ensino superior. Só que o que é ensinado no ensino secundário, cada pessoa se vira. Então, ela foi dona de escola. E aí, o que uma escola fazia, geralmente, no ensino secundário? A escola ensinava os elementos que são necessários para passar na prova do ensino superior. Só. E cada um faz do jeito que consegue. Por que tem muita escola particular? Porque meia dúzia de pais se reuniam, pagavam um preceptor, um professor então, o senhor vai ser o instrutor dos nossos filhos. Só que não tem turma, não tem ano. Então, às vezes, a criança tem 11 anos, a outra tem 17 anos, outra tem 18 anos, e eles vão juntos aprender o que é necessário para passar lá na frente, para ir para universidade. E universidade também não existe. E a mulher nem podia pensar em universidade. Não existe. Então, essa é a situação para os homens. Então, a universidade não existe, que existe uma outra faculdade, nas capitais principalmente Direito e Medicina. Isso. E nesse universo, a mulher tem menos acesso ainda. Por quê? Se a função do ensino secundário é chegar à universidade, a mulher não vai entrar na universidade. Né? Então ela nem ia então não pode. No final da vida, então ela falece lá no 1870? 1885. 1885. Nesse momento, já existem mulheres que estão se formando para serem professoras. Então, professoras. Então, assim, a partir do 1870, o mercado se abre para as mulheres serem incluídas como professoras. Então, mas aí não é nem faculdade. Eu lembro aquele livro Memórias, aquele diário da menina, diário da...
Ai, eu amo aquele livro, mas vai, continua. O que tem... Memórias de Marta. Não, mas em diário também. Mas O que Memória tem de Marta também, é o que eles chamam de escola normal. que E veio até... exato. Depois foi substituído pelo magistério. É. É a mesma coisa. E o Tia que- Célia fez normal, E né, o que, tia que, é, Lá em o que, que é Gastão? a escola? O que, que é a escola normal? A escola normal é a escola que vai formar professor. Professora. E aí, assim, Tá. por que professoras? Então, porque dentro de todas as profissões, por que professora? Porque muitas mulheres se transformam em professoras no final do século XIX. Porque tem um entendimento que a educação fundamental tem um quê de extensão da casa. Então, a professora Até mulher, hoje, né? a Vamos professora falar aí. mulher, Ah. ela é a mãe que educa além de casa. Então, por isso que a mulher vai estar associada a isso. E o professor homem vai estar associado ao quê? Ao ensino secundário Que e ao até ensino hoje, né, universitário gente? naquele Até hoje contexto. é assim. Sim, Olha que é. curioso. Tá vendo? Quando eu Não é falei lá no curioso? começo, quanta coisa mudou. Você pega hoje ensino fundamental. Pega hoje educação infantil, as escolas de educação infantil só tem professoras. É. Não tem homens. É. Né? E Não aí tem. depois, conforme vai crescendo, Chegando no predominam Fundamental os 2, homens. ensino médio, Isso, homens. isso. Homens. Ô, gente, então vamos fazer assim, nós vamos dar uma pausa pra te dar essa aguçadinha. Semana que vem você volta. Semana que vem às muito 2 conteúdo, horas. hein, gente? Tá Tem vendo que A que gente estar nem preparado. falou tudo ainda, hein? Ó, com a mesma roupa. É a mesma roupa. Não, mas a gente vai pra casa tomar banho e só coloca a mesma roupa. Ó, gente, é verdade. É pra curtir, pra comentar. Pra se inscrever no canal. E assim. Gente, sério, dá muito trabalho fazer isso aqui, valoriza. Divulga pros seus amigos na escola. Ô, mãe, assista também, vai. Um beijo, gente. Beijo, Até o Tchau, próximo. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode.